Opa, eu sou o Brian e nesse vídeo eu vou explicar para você a diferença entre o front-end e o back-end. Mas enfim, se você é iniciante, você provavelmente está se deparando com esses termos de front-end, back-end ou até mesmo o full stack. Bem, se você não sabe nada sobre esse assunto, se você literalmente caiu de paraquedas e sabe zero coisa sobre isso, vamos lá que eu vou te explicar o que são esses três termos. Esses três termos são usados para a gente poder definir a carreira de alguém ou definir a carreira que alguém vai seguir. Em que sentido? No sentido de que você necessariamente vai seguir uma das três carreiras. Querendo ou não, se você começa a estudar programação do zero hoje, se você nem aprende o que são esses três termos, você só começa a estudar programação, você vai seguir uma dessas, entende? Porque esses três termos abrangem as duas partes em que a programação é constituída, a parte do front e a parte do back. E a esse ponto você já deve saber mais ou menos do que eu estou falando, mas enfim. O que seria o full stack, né? Eu não falei do full stack, falei que são duas partes, mas eu falei que tinha três termos, que era o full stack, o back-end e o front-end. O full stack é a área que engloba os dois, o front e o back. Mas agora a gente vai entrar um pouco mais aprofundado no full stack, no back-end, perdão, no front-end, depois eu falar do back-end e depois a gente vai falar um pouquinho do full stack, porque ele vai ser mais fácil, depois que você já tiver entendido os dois outros termos. Então beleza, vamos lá, o que seria o front-end? O front-end ele é o profissional responsável por fazer tudo aquilo que o usuário vê e interage. E o que seriam essas coisas que o usuário vê e interage? Cara, quando você está num site, você vê alguns botões ali para você poder clicar, pode ser botão de qualquer coisa. Enfim, foi um front-end que fez aquilo. Quando você está num site, você vê um campo de texto para você digitar, enfim, foi um front-end que fez aquilo. Quando você está num site, você vê uma imagem, foi um front-end que colocou aquela imagem, enfim. Todos esses elementos que eu estou te falando, a parte de estruturação da página, a estruturação, o layout do site, é um front-end que estruturou, não necessariamente que estruturou, mas ele que fez, tá bom? Enfim, o front-end é responsável por essa área de fazer tudo que o usuário vê e tudo que o usuário interage. E aí, cara, para isso tem 1 milhão de framework, vai ter diversas outras ferramentas que você pode usar. Mas, assim, se você está começando, cara, HTML, CSS e JavaScript é a tríplice aliança da programação, feijão com arroz, sabe? Praticamente todo mundo aprende e o front-end geralmente lida com isso. HTML, CSS e JavaScript. Aí, a partir dessas outras três, surge um monte de framework, um monte de plugin que você baixa, enfim. É coisa a mais, só que tudo se baseia nessas três. Tudo se baseia nessas três falando do front-end, tá? O back-end é outro universo, vai ser outra coisa. Então, cara, se você gosta de design, experiência de usuário, sabe, ver o resultado ali na sua tela na hora, se você gosta de talvez ter que lidar com menos problemas, só que ao mesmo tempo ter mais concorrência, vai nessa área de front-end. Talvez essa seja a área certa para você, talvez você se dê bem nessa área, talvez você consiga ter uma bela carreira nessa área. Agora vamos pro back-end. Beleza, o que é o back-end? O back-end é o que está por debaixo dos panos. Então, fazendo analogia com o front-end, vamos lá. Vamos supor que você abre uma página e tem um formulário lá. Uma página, quando eu falo, é um site, tá? Vamos supor que você abre uma página e tem um site lá. Nesse site tem um formulário bem no meio. Esse formulário ele é bem bonito. Ele tem os campos lá bonitinho, ele tem um fundo bem decoradinho, ele tem um título bem estilizado, mas enfim, ele é bem bonitinho. E ele é um formulário de login, ou seja, quando você digita as suas credenciais para poder entrar na página de verdade, qualquer coisa que seja, esse formulário de login te redireciona para essa página quando você coloca as credenciais corretas, as suas credenciais. Tá muito bonito ali, tem os campos, enfim, tudo. Quem fez aquilo ali foi quem? Foi o front-end. Esse cara foi o responsável por fazer tudo isso. Mas é aí que tá o ponto. Amigo, se você preencher os campos e só clicar no botão, se depender do front-end não vai acontecer nada. Porém, por que o back-end existe? O back-end existe para poder pegar os campos que você digitou, consultar no banco de dados e poder te retornar se a senha foi válida, ou seja, se ele vai colocar você na página correta ou se ele vai invalidar suas credenciais porque elas simplesmente não estão cadastradas no banco. O que seria esse trabalho? É esse trabalho por trás dos panos. É esse trabalho que o usuário não vê, essas funções que o usuário não vê, essas funcionalidades que o usuário não vê, entende? Então, esse é o trabalho do back-end. O back-end é o responsável por fazer, sei lá, a parte elétrica da sua casa, fazendo analogia da casa, em que o front-end é responsável por pintar a casa, construir os muros, e o back-end é responsável por trazer eletricidade para sua casa, por trazer as funções que a sua casa precisa, sabe? Ou enfim, seguindo esse exemplo, pode ser até mesmo o sistema de encanamento, até porque você não consegue olhar para a parede e ver todos os canos passando no meio da parede, né?
Enfim, é esse tipo de coisa. São as funcionalidades que estão ali, mas que você não enxerga. Então, o que o back-end vai fazer, assim, né? O que ele mais vai fazer? Vai ser, API, vai lidar muito com a API, obviamente, se ele vai lidar com a API, ele vai lidar com muito banco de dados. Esses termos, cara, se você não tá entendendo, vai ter outros vídeos no canal explicando só eles, tá? Mas por enquanto não se preocupa, só pesquisa no ChatGPT o que é cada coisa e ele vai te falar certinho. Mas enfim, API ele vai lidar muito com banco de dados, ele vai lidar muito com CRUD é CRUD, tá? Enfim, essas são as coisas que ele mais vai fazer. Inclusive tem até memes na área de programação falando que back-end só faz CRUD, que full stack só faz CRUD. Mas enfim, pesquisa que você vai saber, você vai entender. E é isso que o back-end faz mais. Só que não é porque ele faz isso que ele é mais importante que o front-end, tá? Entenda que eles são profissionais que andam de mãos dadas. Até porque, se você não tiver o formulário, você nem faz o login. Ou seja, sem o back-end, sem o front-end, o back-end é simplesmente inútil, ele não existe. E sem o back-end, o front-end faz coisas que não tem funcionalidade nenhuma, que não tem utilidade prática nenhuma. Então, um precisa do outro para poder coexistir, para poder manter as duas carreiras de pé, porque o que adianta você ter um formulário tão bonito que não faz nada? E o que adianta você ter a funcionalidade para o formulário funcionar se ele nem existe, assim, na prática, visualmente falando, para o usuário poder interagir, enfim. Então, como eu falei de front-end, vou falar de back-end também. Tecnologias mais usadas. Node, C#, PHP, Python, APIs REST, SQL, MongoDB, enfim, esse tanto de coisa aí, cara. De verdade, o tanto de framework que existe para back-end não tá escrito. É uma infinidade e é muito maior do que existe pro front. Até porque esse cara, ele lida com situações mais adversas o tempo todo. Mas enfim, tem 1 milhão, tá? E essa aqui que eu citei são só algumas as mais populares. E você pode fazer a mesma coisa que eu acabei de falar. Você pode pesquisar as mais populares pra você poder também saber. Eu tô te falando aqui, mas é o que eu lembro da minha cabeça. Falando sobre um tópico muito importante também, é o quê? Salário, enfim, mercado de trabalho. Pro front-end, cara, tem muito mais vaga júnior. Então, se você tá começando agora, vai ser mais fácil de você encontrar emprego se você for front-end. Só que, a níveis mais altos, a níveis de pleno, a níveis de sênior, enfim, esses caras que estão mais altos na carreira, que já estão na programação há um tempo, é melhor você ser back-end. Porque nesses níveis mais altos, o salário desses caras back-end já é muito mais alto do que front. Porque depois do júnior, a concorrência para ser front-end é muito alta. E falando sobre o full stack vai ser o cara mais requisitado do mercado. Só que é full stack de verdade, tá, gente? É full stack que... Bem, tem muito full stack que fala que é full stack, mas o cara não é tão bom nas duas. Ele não é tão bom em uma quanto ele é bom na outra, tá? Tem um cara que fala que é full stack porque, sei lá, fez um cursinho ali de HTML e nunca praticou de verdade, enfim. Mas é um full stack de verdade. Esse cara que é full stack de verdade, que ele é bom nos dois de verdade, esse cara é extremamente requisitado no mercado, esse cara vai ter altíssimos salários. Pô, um full stack sênior aí tá ganhando muito dinheiro. Mas enfim, sobre salário e mercado de trabalho, é isso. Mas enfim, não existe carreira melhor, tá? Só para desmentir outro mito também. Back-end não é melhor que front-end. Full stack não é melhor que back-end e front-end. Não existe isso, tá? Não existe carreira melhor. Existe a melhor carreira pra você. Existe o que você quer fazer. Existe o que você se identifica mais. Porque, independentemente de qualquer coisa, gente, independentemente da área que paga mais na média, se você é um ótimo profissional, se você é dedicado naquilo que você faz, você vai ganhar bem, você vai ter uma ótima carreira em qualquer dessas 3 áreas. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que agora esses termos estejam mais claros na sua cabeça, que você consiga entendê-los melhor. Você vai entendendo esses termos e, enfim, as nuances e peculiaridades de cada área, conforme você tá na área mesmo de programação, em geral. Mas é isso. Fiquem com Deus. Se você gostou do vídeo, cara, não esquece de entrar na comunidade no Discord aqui embaixo, tá aqui no link da descrição. Se inscreve no canal, deixa o seu like e falou. Eu fui. Até o próximo vídeo.